noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais essa live da noite de hoje. Queremos, junto com todos, irmanados nesse mesmo princípio do amor e da caridade, usarmos estes 30, 40 minutos em prol do amor, da caridade, do carinho, a fim de que nós possamos, juntos, nesses minutos que temos pela frente, podermos, diante de Deus, diante de Jesus, nos sintonizarmos com o infinito, nos sintonizarmos com o Pai, para que nós possamos, de alguma forma, compartilhar com todos os irmãos que nos assistem nesse momento, para que todos possamos compartilhar esse momento e dessa forma podermos falar, tentar explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo ultimamente com a nossa sociedade, com aquilo tudo que está ao nosso redor. Então eu convido os irmãos para que juntos nós possamos então realizar esse tema livre, a fim de que todos, no sentido de esclarecer, de tentar ser útil, trazer aos irmãos algumas explicações, alguns esclarecimentos sobre essa questão da origem e as causas do sofrimento, sobre a ótica do Espiritismo. Convidamos a todos os irmãos para que juntos fechemos os nossos olhos e peçamos permissão, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Cirino da Rocha Teixeira, que é o nosso diretor espiritual, para que possamos dar início ao tema livre da noite de hoje, pedindo ao Pai para que nos ilumine, nos traga as boas intuições e para que possamos juntos fazermos o nosso melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Queridos irmãos, como é a minha primeira live na noite de hoje, então espero que seja a primeira de muitas, então que nós possamos juntos, como eu disse, ajudar as pessoas que estão passando por esse momento muito difícil, dessa pandemia, inclusive, em seus lares, muitos que também já perderam os seus empregos. A gente sabe o quanto isso é difícil para todos. Então, como aqueles que me conhecem, eu costumo trazer os trabalhos que eu apresento sobre a ótica espírita, mas eu trago mais para o momento atual. Eu procuro trazer as coisas para os dias de hoje, para que nós possamos entender melhor as mensagens do Mestre Jesus e dessa forma nós possamos então assimilar o que Jesus queria dizer com aquilo tudo que ele professou diante do sofrimento das pessoas que vinham até ele pedir para que se fossem curadas. Então, hoje nós vamos explicar o que caracteriza a aflição, analisar a origem e as causas do sofrimento sob a ótica do Espiritismo. Antes eu queria trazer para os irmãos essa questão do lei do mérito, para os irmãos perceberem que as leis de causa e efeito, elas não olham a nossa condição social, não olham a nossa cor, ela se aplica indistintamente porque
senão a justiça divina ela não seria perfeita. Então, vejam, segundo a lei do mérito, como é que algumas pessoas acabaram desencarnando. Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhes a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Dante morreu, desencarnou exilado. Leonardo da Vinci, semi-paralítico. Colombo, em desvalimento. Fernão de Magalhães, trucidado. Galileu, escarnecido. Lutero, perseguido. Calvino, endividado. Vicente de Paulo, paupérrimo. Spinoza, indigente. Lavoisier, guilhotinado. Beethoven, surdo. Mozart, em penúria extrema. Braille, tuberculoso. Lincoln, assassinado. Curie, esmagado sobre as rodas do carro. Gandhi, varado a tiros. Gabriela Mistral, cancerosa. Esses gênios da altura de Hugo Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda a glória tem preço. É a lei do mérito de que ninguém escapa. As origens e as causas do sofrimento humano, então, elas são muito diversas. Eu, antes de começar esse tema livre, eu gostaria de trazer para os irmãos algumas frases, por exemplo, de Albert Einstein, onde ele diz que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. A realidade é meramente uma ilusão, embora muito persistente. Também Rino Kurz, que criou o espiritismo progressista, ele também nos diz que onde ele prega e aplica os seus cursos, ele defende que o caráter progressista do espiritismo como uma religião científica, o caráter progressista do espiritismo como uma religião científica, que, portanto, o aluno aprende o espiritismo já compatibilizado com o evolucionismo e a mecânica quântica, por exemplo. Eu estou dizendo tudo isso, queridos irmãos, que é para onde eu vou desenvolver o tema livre da noite de hoje. Também quero frisar agora, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele diz o seguinte: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhes demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos permitir que o trabalho de Allan Kardec e tudo aquilo que envolve o espiritismo, ele sofra um engessamento, ou seja, nós fiquemos voltados apenas dentro daquilo que a codificação kardeciana ela nos coloca. Como está bem dito aqui, né, como falei antes, né, nós devemos acompanhar a evolução e devemos trazer para os irmãos as novidades que surgem. Por exemplo, a mecânica quântica, ela traz
sobre o Evangelho, ela traz coisas maravilhosas, ela nos abre, ela nos expande a consciência no sentido de que nós começamos a perceber que a realidade a qual nós estamos inseridos, ela não é bem aquela que nós fomos educados para perceber. Então nós devemos procurar, cada um de nós, a verdade, buscar, ler nos livros, através da meditação, enfim, trazer para dentro de nós toda essa riqueza que é, né, o conhecimento. Então, agora eu vou adentrar no tema livre que eu me propus trazer para os irmãos, e com essa abertura eu quero então dizer que eu vou me colocar assim numa situação mais espacial. Eu vou trazer para os irmãos o que diz o Evangelho, o que diz Allan Kardec, mas também eu vou trazer coisas que, através das leituras, através do conhecimento, eu pude perceber. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, Jesus diz: felizes os aflitos, porque serão consolados. Em João, no capítulo 16, versículo 33, eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, ou seja, eu venci a ilusão do mundo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem no grande Maya, isto é, a grande ilusão. Aquela ilusão do ter e não do ser. Isso é muito preocupante nos dias atuais. Talvez tudo isso que nós estejamos vivenciando atualmente tenha muito a ver com a forma pelo qual nós conduzimos os nossos pensamentos. Tudo tem origem, então, queridos irmãos, em nossos pensamentos. Nós sabemos que os nossos pensamentos, eles podem tanto atrair para nós saúde, alegria, prosperidade, como podem atrair doenças e toda sorte de negatividades. Jesus sempre reconheceu a enorme diversidade de dores no mundo, mas ele nos estimulava a caminhar com resignação e coragem. Confiantes na misericórdia do Pai, ele nunca excluiu os menos favorecidos do mundo entre aqueles que são dignos de alcançar as bênçãos do reino de Deus. Então, o conceito de aflição, segundo o dicionário de Aurélio, a aflição é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa. É um estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade e angústia, padecimento físico e tortura. Já as aflições diante da visão espírita é oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Por que cada criatura tem a aflição que lhe é própria? Porque cada um de nós tem o seu próprio caminho. Ele, através do conhecimento que ele adquiriu durante a sua existência, ele está percorrendo um determinado caminho e ele está atraindo, particularmente, as causas e os efeitos de quando ele, porventura, extrapola as leis divinas. Então, é claro que a justiça divina, nesse sentido, ela vai ser direcionada no sentido de corrigir esse irmão quando ele
cai fora daquilo que a lei divina ela tem como justo, como correto e como nós devemos nos comportar. As causas das aflições são as vicissitudes da vida, pois elas têm uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Segundo o Evangelho do Espiritismo, no capítulo 5, item 3, então as causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um nem para o outro. Isso está no Céu e Inferno, no capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, item 32. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas que o homem faz em qualquer época durante a sua trajetória evolutiva. O sofrimento já é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Ela está intrinsecamente relacionada ao processo da evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. A pedagogia divina dispõe de inúmeros recursos para dinamizar nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso, a que tudo e todos estão submetidos. A nós cabe o exercício do livre-arbítrio, que trabalhará em favor da nossa rápida ou lenta ascensão. Ou seja, quem faz o bem, como quem faz o mal, o faz a si mesmo. Essa lei de causa e efeito, quem faz o bem como quem faz o mal ou faz a si mesmo, é uma lei que está inserida no nosso universo. Por que no nosso universo? Porque ela faz parte do eletromagnetismo. Eletricidade, magnetismo, atração. Então, uma vez que eu, de alguma forma, violo uma lei divina, consequentemente, essa violação irá me trazer algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, e como somente eu fui o causador dessa dor, desse sofrimento, para um irmão meu, então, consequentemente, eu é que tenho que pagar, né? Eu é que tenho que me acertar com as leis divinas. Então, essa questão da causa e efeito, essa questão aonde tudo começa com o nosso momento evolutivo, né? Voltando um pouquinho para trás, nós sabemos, né, da nossa caminhada evolutiva, né, a nossa caminhada que vem passando pelo mineral, pelo vegetal e depois pelo animal, até chegarmos ao ser humano. Então, toda essa jornada evolutiva, tudo isso que nós trazemos, né, e que vai sendo depositado no nosso subconsciente, todas essas informações, todo esse conhecimento, todas aquelas transgressões que porventura nós tenhamos praticado, tudo isso acaba gerando no nosso campo perispiritual, que todos nós temos, né? As informações ficam ali gravadas. E na medida do possível, na medida da nossa caminhada evolutiva, parceladamente nós vamos nos quitando com as leis divinas. Então, nesse sentido, uma encarnação seria insuficiente para que, conforme as nossas transgressões, pudéssemos nos quitarmos com as leis divinas. Então, nesse sentido, é que nós vamos parcelando
essa dívida para com as leis de Deus através de sucessivas reencarnações, até que nós, pelo nosso mérito, pelo nosso trabalho, pelo nosso sacrifício, né, por nós nos doarmos também no sentido de nos desculpem, nós integrarmos com tudo que rege, né, as leis divinas, dessa forma nós vamos então nos quitando com as leis divinas. Uma outra coisa que nós devemos ter em mente, né, nessa questão da dor, do sofrimento, das angústias, né, nós temos também que termos bem claro na nossa mente, no nosso coração, que o sofrimento, a dor, Deus não nos coloca isso, né, como uma punição, muito pelo contrário. Isso aí é uma forma de nós nos reintegrarmos diante das leis de Deus, é uma forma de nós voltarmos para aquele caminho que Deus quer que nós sigamos, aquele caminho que Deus Ele espera de todos nós, porque cada um de nós, queridos irmãos, cada um de nós tem, junto com os seus 7 corpos, né, junto com o seu corpo físico, biológico, o seu corpo perispiritual, mental, nós trazemos junto de nós também toda uma série de energias que nós precisamos, na medida da nossa caminhada, irmos, vamos dizer assim, joerando, e nós vamos nos libertando de todas essas energias negativas através do nosso conhecimento, através da nossa evolução, através de tudo aquilo que nós adquirimos nas leituras, e com isso nós conseguimos ir nos minimizando com as leis divinas. É por isso que nós temos que procurarmos sempre ler bons livros, né? Procurarmos sempre que temos momentos de reflexão, procurarmos boas leituras, para que os nossos pensamentos eles não voem por aí diante dessa situação que nós estamos vivendo, né? Nesse momento, diante dessa pandemia, onde as pessoas costumam estar muito negativas, pensando em coisas não construtivas, positivas. Então, nós sabemos que tudo isso acaba acarretando para o nosso campo perispiritual aquelas energias, aqueles miasmas que com o tempo eles vão se transformando, né, em algum tipo de doença, algum tipo de lesão no nosso corpo biológico. E é por isso que então Jesus ele nos pede para que nós oremos e vigiemos, para que nós estejamos sempre com o pensamento voltado para as coisas do Pai, no sentido de que a nossa vibração ela esteja sempre vibrando alto, não dando condições para que irmãozinhos menos esclarecidos eles façam parte do nosso campo perispiritual. Nós vibrando, né, vibrando numa frequência alta, que segundo a física quântica é acima de 500 Hz, nós vamos conseguir formar em torno de nós uma energia que não vai permitir que irmãozinhos menos esclarecidos possam estar diante
de nós, nos trazendo algum tipo de perturbação, algum tipo de sofrimento. Nós sabemos que, conforme os nossos pensamentos, nós damos condições a que irmãozinhos menos esclarecidos possam vir e nos trazer dor, sofrimento, né? Tudo aquilo que nós queremos evitar. Então depende de nós, depende do nosso posicionamento diante das leis divinas, nós nos colocarmos de tal forma que possamos vibrar alto, possamos vibrar no sentido de trazer para o nosso campo perispiritual e físico boas energias, estejamos sempre sintonizados com as leis do Pai. E dessa forma, com certeza, nós estaremos atraindo para o nosso campo somático tudo aquilo que nós queremos, como saúde, alegria, prosperidade, né? E com isso nós vamos evitar toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que o Pai, com certeza, Ele não deseja para os seus filhos. Nas origens e nas causas do sofrimento do espírito, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte: as penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Ou seja, quando estamos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, nós fazemos o nosso mapa, né? Aqueles espíritos que têm merecimento, lógico. Desculpe, queridos irmãos. Aqueles irmãos que têm merecimento, então eles podem planejar a sua próxima reencarnação e com isso também planejar aquelas provações pelas quais ele pretende passar na sua vida futura, né? Para que possa se apaziguar com a lei de causa e efeito. E nesse sentido, nós vamos evoluindo, nós vamos espiritualizando o nosso corpo físico, nós vamos cada vez mais conquistando alegria, conquistando saúde, conquistando tudo aquilo que é de direito nosso, de direito divino, pelo nosso merecimento. Com licença, queridos irmãos. Dessa forma, então, nós vamos nos alinhando com aquilo que Jesus pede, né? Para que nós não façamos aos outros aquilo que nós não queremos que os outros nos façam. E observando essa lei maior, nós estamos, com certeza, reduzindo ao mínimo as infrações para com a justiça divina e com certeza nós estaremos, então, nos quitando com tudo aquilo que pode causar dor e sofrimento para a nossa atual encarnação. Eu quero dizer aos queridos irmãos que esse tema ele é bastante longo, ele pode se prolongar, ele pode ir mais adiante, ele pode ser aprofundado. Então, numa próxima oportunidade, eu quero trazer outros assuntos no sentido de melhor esclarecer, como a questão das formas de pensamento, aquilo tudo que, conforme aquilo que nós pensamos, nós vamos então somatizando no nosso campo perispiritual e com isso, infelizmente, atraindo tudo aquilo que nós não queremos, toda aquela sorte de dor, de sofrimento, de problemas físicos, né, que às vezes nos colocam até diante de uma situação que nós não queremos.
Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção dos irmãos e agora eu convido o irmão Lúcio para que ele traga a prece de Cáritas. Obrigado, boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Muita luz, muita força e muita fé. E que durante a prece de Cáritas nossas águas sejam fluidificadas, nossas famílias sejam fortificadas, amparadas, energizadas. Que possamos nós sermos sempre merecedores das dádivas divinas, da luz, da força, da coragem, da perseverança e da fé. E tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, por aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. E é desta forma que nos despedimos hoje, irmãos, agradecendo a oportunidade, a energia que transmutou entre todos nós. A nossa sintonia, com certeza, faz a diferença em todas as nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. E que possamos nós estarmos sempre em condições de estarmos exercitando a nossa fé, a nossa vontade de melhorar, de evoluir durante os nossos evangelhos, durante as nossas doutrinárias e, acima de tudo, jamais perdendo a esperança de que dias melhores virão. Muita luz, muita paz e que no próximo sábado possamos mais uma vez estarmos juntos. Um grande abraço, fiquem com Deus.